Oi, pessoal. Saudade de você, saudade de estar no colégio, aquela animação e agitação toda de todos os dias, né? Aí eu resolvi preparar uma aula para vocês porque, segundo informações, né, essas aulas à distância vão contar os dias letivos. Então eu vou dar sequência no conteúdo para vocês também não perderem nada. Combinado? Então o nosso assunto é velocidade escalar média. Olha só que título bonito. Na verdade, vocês podem dizer, bah, por que não só velocidade? É que esses termos têm um significado importante no nosso estudo. Então, velocidade. Não é uma palavra nova para você. Se eu falar que a velocidade de um carro é 80 km por hora e que a de outro é 120, vocês vão me dizer, prof, o carro que anda 120 é o carro mais rápido. Só isso, né? Então, a gente diz exatamente com essas palavras simples, que velocidade é a medida da rapidez de um movimento. Pode ser o movimento de um carro, de um avião, de uma formiguinha, pode ser um satélite em torno da Terra, velocidade de qualquer coisa, desde que esteja em movimento. O termo escalar, que estava ali no nosso título. Vocês lembram quando estudaram em matemática o módulo dos números? O que era estudar o módulo dos números? Se eu tiver menos 5 e menos 5, menos 5 e mais 5, eu quero extrair o módulo, vai ser somente o número, sem acrescentar o sinal. Então, quando a gente fala de módulo de velocidade, a gente vai fazer o cálculo numérico e não vai se preocupar se esse número vai dar positivo ou vai dar negativo para nós. E também porque nós não vamos nos preocupar com a direção e o sentido com que o movimento está acontecendo, tá bom? E o termo média é porque a gente vai fazer uma razão entre o espaço total percorrido, ou seja, a distância, que aí nós simbolizamos por ΔS, que é o que está ali no parêntese. Pessoal, a letra delta é uma letra grega e o significado dela é variação. O S é o espaço, tá? E esse termo espaço, em inglês, ele começa com S, né? Space. Por isso que a gente usa a letra S, então. E sempre o S maiúsculo, tá? Então, retomando, ó. Razão entre o espaço total percorrido e o intervalo de tempo correspondente. É quanto tempo demorou para percorrer aquela distância. A gente usa a ΔT para representar o intervalo de tempo. Então, é a variação de tempo que aconteceu durante o nosso movimento. Bom, vamos começar com um exemplo, então, que eu acho que é sempre mais fácil para vocês entenderem, tá? Então, vocês imaginem um móvel que se desloca em uma trajetória retilínea. Fácil de imaginar isso? Não, né? Eu sei. Então, o que é uma trajetória retilínea para começar a nossa história e a nossa interpretação? Imaginem uma estrada reta e plana. Trajetória retilínea é isso, galera, uma estrada reta. Mas a física, né, tem que deixar com termos bonitos. Então, a gente fala trajetória retilínea. Um móvel. O que é um móvel? Galera, pode ser um carro, qualquer coisa que possa se movimentar. Eu adoro desenho animado e um dos meus filminhos favoritos é o Relâmpago McQueen, que é o filme Carros, né? E aí, o relâmpago vai sair e vai fazer uma viagem. E ele vai começar a viagem às 18 horas. Então, eu botei ali, ó, TI igual 18 horas. Por que TI? Porque é o tempo inicial, é a hora que ele começa a se movimentar. Então, a gente põe aquele I bem pequenininho ali para dizer que é no início do movimento. E que lugar estava o relâmpago McQueen? Aí, prof, tu não disse onde é que era essa estrada. Exatamente, por isso que a gente dá os marcos dos quilômetros. Ele estava lá no quilômetro 240 da rodovia. Quer dizer que o lugar de onde ele saiu não era o lugar que exatamente essa rodovia começava, né? É num trecho do meio do caminho dela. E aí o McQueen fez uma grande viagem. E aí ele terminou a viagem dele às 20 horas. Então, ó, TF, tempo final.
E que lugar ele estava da rodovia? Ele estava no quilômetro 360. Percebam o seguinte, gente, ó, que das 18 horas até as 20, o intervalo de tempo transcorrido foi de 2 horas. Quanto tempo se passou das 18 até as 20? Mesma coisa para o espaço, ó. Lembram que eu falei no slide anterior do ΔT e do ΔS, né? Então, o nosso ΔT era 2 horas e o nosso ΔS do 240 até o 360, ele percorreu 120 quilômetros. Mas a física, né, gosta de botar isso tudo de acordo com algumas regrinhas. Então, vamos continuar. Para a gente descobrir a velocidade média, basta a gente fazer uma divisão, que é da distância total percorrida pelo intervalo de tempo correspondente. Lembram lá naquele slide do início que dizia que era a razão? Se fala em razão, está falando de uma divisão. Assim. Então, agora na física, vamos deixar tudo bem escrito, bonitinho, através da matemática. Então, ó, do 240 até o quilômetro 360, ele tinha percorrido uma distância de 120 quilômetros. E a gente vai fazer através de fórmulas, galera. Então, olha aqui. Como que a prof sabe que dos 240 até o 360 ele andou 120 quilômetros? Contou nos dedos? Não, né, gente? É só pegar o espaço final onde ele estava menos o espaço inicial. Olha aqui a nossa primeira formulazinha. Gente, troco a letra pelo número lá do desenho. O espaço final era quanto? 360. Menos o espaço inicial, que era 240. E, mágica, 120 quilômetros. Tá, vocês devem estar pensando, meu Deus, prof, isso é fácil. Não precisava falar tantas vezes a mesma coisa. Mas tudo bem, é mania de professora, gente. Tempo final menos tempo inicial resulta na nossa segunda formulazinha, que é do intervalo de tempo. Eu coloquei assim, passo a passo, para vocês saberem de onde que saem esses números, né, gente? Porque acaba, às vezes, confundindo um pouco a cabeça. Então, como é que era o tempo? Ó, quando ele começou o movimento, era o 18. Quando ele terminou, era 20 horas. Então, ó, o final 20, menos o inicial, que é 18, mágica de novo, 2 horas. Então, quando eu quiser calcular a velocidade, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir a distância que ele andou, que é os 120 quilômetros, pelo intervalo de tempo de 2 horas. Logo, a nossa velocidade média, a gente vai escrever por uma formulazinha também, para não precisar fazer toda essa falação toda hora que vocês forem calcular. E olha que bonita que ficou a fórmula. V de velocidade é igual a ΔS, que é a distância ou espaço percorrido, dividido pelo intervalo de tempo. Olha como é fácil, gente, ó. V, que é o que eu quero saber, a velocidade, igual 120 dividido por 2. 120 por 2, lógico que dá 60. Aqui tem uma unidade de medida. Lembram que na física sempre tem um número seguido de uma unidade de medida, que no nosso caso, ó, quilômetro e hora. Então, a velocidade do meu relâmpago McQueen, 60 km por hora. Opa, eu acho que esse não é bem um relâmpago, né? Mas, enfim, é o lento McQueen. Seguindo, galera, ó. Uma coisa bem importante quando a gente fala das unidades de medida, tá? O quilômetro por hora é a unidade que a gente usa no nosso dia a dia para medir velocidade, tá? Só que no sistema internacional, lembram daquela tabela? A distância ou os comprimentos, eles são medidos em metros pelo SI, assim como o tempo é medido em segundo. Então, na verdade, eu uso quilômetro por hora, mas também quando for necessário, a gente vai usar o metro por segundo, tá? E muitas vezes vai ser preciso converter de quilômetros por hora para metros por segundo. E aí, para facilitar um pouco a nossa vida, a minha dica é o seguinte, ó. Que se tu tem um número que está em quilômetro por hora
e que tu quer passar para metro por segundo, tu pega esse número e divide por 3,6. Tu já fez a transformação direta, sem precisar transformar os quilômetros em metro, depois as horas em segundos, tá? Usem esse número, depois eu vou explicar em detalhes para vocês por que ficou isso. Mas acho que isso eu vou fazer quando a gente voltar para o colégio, tá? A mesma coisa, ó, se eu tenho metro por segundo e agora eu quiser voltar para o quilômetro por hora, basta eu multiplicar por 3,6, tá? Isso vem, galera, do fato de 1 quilômetro ter 1.000 metros e 1 hora ter 3.600 segundos. Daí essa questão de multiplicar ou dividir, eu explico e faço no quadro para vocês com mais calma na escola, porque aqui em casa não temos um quadro branco e nem um canetão para fazer isso. Senão seria mais fácil gravar a aula também, tá? Então, aqui tem um esqueminha que eu gosto de usar, ó. Quilômetro por hora, segue a seta verde, divide por 3,6, o resultado dá em metro por segundo. Agora, se eu tenho metro por segundo, segue a seta azul e eu quero voltar para o quilômetro por hora, eu vou pegar o número que estava em metro por segundo e vou fazer vezes 3,6. E aqui nós temos, então, uma regrinha de conversão. Galera, minha sugestão para vocês agora, para vocês não esquecerem essa parte do conteúdo que eu gravei aqui para vocês, vão passando o vídeo com calma e vão anotando essas coisas no caderno de vocês, tá? Que na volta eu passo, dou um visto nos cadernos e a gente já soma uns pontinhos aí de temas e atividades em aula. E aí uma das notas do trimestre são essas atividades e esses teminhas que eu vou dar visto, combinado? Então, gente, boa semana para vocês. Tenham muito cuidado, lavem muito as mãos, evitem entrar em contato com outras pessoas, tá? Mantenham distância, não andem caminhando na rua se não tem necessidade, tá? Esse vírus que tá aí, a gente já tem um monte de notícia ruim e eu não quero que aconteça nada com vocês, tá bom? Um grande beijo e saudade.